fazer uma pergunta: com o que você precisa romper na sua vida? Será que é uma história de fracasso? Será que é uma história de insucesso? Será que é uma história de medo? Será que é uma história de vida cristã medíocre, uma incredulidade ou uma frieza espiritual? O que quer dizer esta palavra romper? Romper é você criar uma abertura ou uma passagem à força, estabelecer uma saída diante de empecilhos. Então eu quero me ater nessa frase, que romper é eu estabelecer uma saída diante de empecilhos. E quem foi Davi? Davi foi alguém que ele era dotado de qualidades, dotado de artifícios. Ele era filho de 8 irmãos, ele tinha 8 irmãos, ele vem de uma família pobre, ele era pajem de armas, enfim. Mas o que me chama a atenção na vida de Davi é que, primeiro, Davi, ele vendo os obstáculos como oportunidade para conquistar vitórias e não impedimentos. Então, meu irmão, eu já quero começar a abrir aqui estas simples palavras, dizendo para você que você, quando observa um obstáculo como uma oportunidade, você está pronto e está já à porta de viver o que Deus tem para você. Nós temos uma mania de, às vezes, olharmos um empecilho, olharmos uma dificuldade, como dizer: não, isso não é para mim mais, Deus não quer isso para minha vida, Deus não quer que eu alcance, Deus não quer que eu venha viver uma vida vitoriosa, uma vida de bênção, de conquistas. Mas não, o que Deus quer é que dentro do empecilho, dentro da dificuldade, você veja uma oportunidade. Então eu já quero liberar algo para você. Eu não sei como foi o teu começo de ano, se foi com uma dificuldade aqui ou ali, mas é dentro desta dificuldade que Deus vai abrir uma possibilidade. Sabe por quê? Porque Deus, ele sempre será maior do que a nossa realidade. Então, quando Davi, ele vai e fala com Saul, que vai adiante de Golias, de repente alguém olhou para Davi e disse assim: como este rapaz consegue ter essa audácia de achar que vai vencer alguém que é gigante? Alguém que se colocou numa condição de guerreiro, que de fato era. Tanto que Golias, ele vai desafiar: não vai vir ninguém diante de vocês que possa me enfrentar? Aí Davi, ele se levanta. Por quê? Porque Davi, ele viu dentro de uma dificuldade, dentro de um empecilho, ele viu uma oportunidade. E vai aqui uma resposta para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus, quando coloca Golias diante de Davi, não era para matá-lo, mas era para promovê-lo. Então a dificuldade que hoje você está passando não é para te matar, é para que você seja promovido. Deus quer dar promoções nesse ano de 2022, mas como é que eu vou viver essas promoções? É quando eu acredito que a dificuldade que eu estou enfrentando hoje é uma abertura para o que Deus vai me projetar nesse ano 2022. Precisamos crer nisso. Então Davi, ele viu isso, ele viu, primeiro, vendo obstáculos como uma oportunidade para a conquista. Segundo, o que Davi, ele nos ensina? Primeiro, Davi nos ensina que temos que ver obstáculos como uma oportunidade. Repita após mim: eu vou ver obstáculos como oportunidade. Maravilha. Segundo, utilizar experiências adquiridas a fim de romper e conquistar vitórias maiores. Tudo aquilo que nós passamos é para nos dar uma experiência. Tudo aquilo que nós enfrentamos é para nos dar experiência. De repente, se eu fosse abrir aqui uma caixa de perguntas do Instagram e perguntar quantos têm experiências para contar dentro de uma adversidade, vai ter aqui das mais diversas histórias. Histórias de conquistas, de lutas, de guerra, de batalha e tal.
E como é que eu faço das minhas experiências, pastor? Eu preciso adquirir as minhas experiências a fim de conquistar vitórias maiores. Este é o segredo. As experiências frustradas que você tem, ou as experiências frustradas que nós temos, não é para nos trazer, pastor Júlio, pastor Tiago, pastor Carlos de Moraes, não é para nos trazer vergonha, não. É para nos trazer experiência, para que quando você se deparar com alguém que está passando uma dificuldade igual a sua, você vai ter experiência para contar. Então veja, tudo aquilo que eu e você passamos nessa terra é para nos adquirir, é para nos dar bagagem, para quando nós nos depararmos com alguém que esteja passando algo parecido ou igual, você vai ter uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, porque você vai falar assim, ó, fica tranquilo, porque nessa situação aí, eu tenho experiência, e eu venci, porque eu acreditei em quem era o meu garantidor, e o meu garantidor é aquele que nunca, jamais perdeu uma batalha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então hoje, que a partir de hoje, você pegue as suas experiências como uma oportunidade de adquirir coisas maiores. E eu profetizo isso. E eu profetizo que você no ano de 2022, querendo o diabo ou não, querendo Satanás ou não, querendo o inferno ou não, você vai conquistar coisas maiores que vão dizer, como é que pode? Você vai falar, eu só sei que Deus fez, desmascarou o inferno e me entregou a vitória, porque dele vem sempre o querer e o efetuar. Então, tem gente que fala assim, eu só tenho experiências negativas para contar. Ei, meu irmão, para com isso. As suas experiências te traz, sabe o quê? Maturidade espiritual. Tem pessoas que não entendem isso. Acha que sempre tem que ter experiências negativas. Não. Deus essa noite quer nos dar algo muito poderoso, que é maturidade para entender aquilo que nós estamos passando. Quando estão entendendo essa palavra, diga amém. O que mais esse baixinho Davi nos ensina? Esse homem franzino, de gentil aspecto, que ninguém queria ideia com ele, estava ali cuidando das ovelhas malhadas, ovelhas que não tinham qualquer significado, e estava, meu pai disse, estava numa conversa, ele falava que Davi, ele estava cuidando de ovelhas malhadas num vale, e vale era lugar que passava as maiores bestas, por isso que ele matou o leão, o urso, porque o pai dele colocou ele ali naquela condição, mas eu não quero me ater nisso. O que eu só quero dizer é que eu preciso entender que Deus, Ele quer que eu rompa com os meus próprios limites para alcançar o que Ele já liberou para nós nesse ano de 2022. Ei, meu irmão, bata no peito e diga, 2022 vai ser o meu ano, 2022 vai ser o meu ano, o ano da minha família, o ano da minha casa, o ano dos meus negócios, e Deus vai liberar algo poderoso para a sua vida. O que mais eu aprendo com Davi? Terceiro, enfrentando os obstáculos que querem impedir o meu romper. Existem dificuldades que vão querer impedir o teu romper, impedir o teu crescimento. Pastor, como assim? Explico. Existem dificuldades que vão se estabelecer justamente para nos envergonhar naquilo que nós estamos tanto necessitados, estamos tão precisando. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é o maior estraga-prazeres que existe. Ele quer frustrar sonhos. E ele sabe que no ano de 2022, quando nós começamos o nosso ano, nós estamos recebendo carga de mensagens poderosas, e ele quer levantar, fazer os obstáculos para que você não venha romper. Mas você vai romper. Aliás, você já está rompendo. Sabe por quê? Porque você não está aqui se garantindo em pessoas ou em coisas. Você está se garantindo naquele que já liberou uma palavra. E diante da palavra não tem potestade, não tem inferno, principado que seja maior do que aquele que já liberou a palavra. E a palavra para nós nesse ano é palavras de vitória
vitória, de conquistas e de realizações. Então, quando você se depara com um levante, você pode ter certeza, eu vou ser vitorioso nesse levante. Eu vou ser vitorioso nessa guerra. Porque a guerra, ela é travada primeiro aonde? Aqui, ó, no nosso emocional. Se o diabo conseguir pegar o seu emocional, você já está completamente já fadado a não viver aquilo que Deus já liberou. Mas quando o seu emocional está com capacete espiritual, e você está apto para enfrentar a guerra, pode se levantar, que você vai para frente. O diabo pode te puxar para trás, mas você vai para frente. De repente alguém na tua casa vai liberar uma palavra assim: ué, mas você vai conseguir vencer, romper nisso? Tu está há tantos anos, tu está há tanto tempo. Mas Deus, quem disse que para Deus existe tempo? Ele é o dono do tempo. Quando o diabo acha que colocou um ponto final na nossa história, ei, Deus apaga, coloca uma vírgula e começa a reescrever uma nova história. Então, histórias estão sendo reescritas aqui essa noite. Histórias estão sendo, mais uma vez, pelas mãos de Deus, escritas. E não é com caneta Bic ou caneta de 99, não. É pela caneta do sangue do Cordeiro. Ele tem em suas mãos a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. Mas eu profetizo que Deus está hoje aqui reescrevendo histórias, e você vai cantar o hino da vitória, e você vai declarar, como Miriam declarou: só o Senhor é Deus. E é isso que Deus quer para nós. Não tenha medo desse ano. Vire para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim para ele, diga assim para ela: não tenha medo desse ano. Isso, porque, bata no peito e diga assim: porque já é o meu ano. Obstáculos. Quer ver um exemplo de obstáculo? Deixa eu ver se eu consigo aqui ilustrar. Maratonista, que está ali naquela maratona e tem aqueles saltos com obstáculo. Já viram? Já viram? Só eu que vi, já viram? Então você vê que o atleta ele está ali. Eles vêm numa velocidade, pastor Júlio, violentamente. E tem ali muitos obstáculos. Sendo que a intenção deles é só uma: é chegar e cruzar a linha da chegada, a linha do final, a linha que vai dar a eles a vitória, o troféu, a medalha. Então, eu quero dizer para o diabo essa noite que os obstáculos que se levantarem, eu e você vamos saltar. Sabe por quê? Porque Deus está nos impulsionando a vivermos o melhor ano da nossa vida. Então, não tem obstáculo que seja maior do que o poder de Deus. Então Deus ele está te impulsionando. Me ajude a pregar essa noite. Desafio o seu irmão. Diga assim para ele, diga assim para ela: calma, que Deus está te impulsionando. Deus ele está nos impulsionando. Deus ele está me impulsionando. Deus está te impulsionando. Então os obstáculos vai ser apenas para dar o gostinho da vitória de Deus para a sua vida. Os obstáculos, pastor Elialdo, vão só ser um detalhe naquilo que Deus vai realizar, naquilo que Deus já começou a realizar e vai realizar na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida familiar. E você vai fazer dos obstáculos trampolim para a vitória de Deus para a sua vida. Mas existem aqueles que estão nos obstáculos, mas tropeçam e caem. Atletas. Mas eu quero dizer para você que mesmo que você em algum momento da sua vida tropece e caia, fica tranquilo, porque Deus vai estar sempre com as mãos aqui, estendida, como um técnico que não desiste do seu atleta, sabe?
aquele técnico que não desiste do seu atleta, sabe? Que pega na mão e diz: vamos lá, rapaz, vamos lá, cara, eu acredito em você. Deus estará sempre acreditando em nós. Você pode até tropeçar, você pode até balançar, você pode até ficar meio assim, meio abatido, mas calma, fica tranquilo, porque sempre que você cair, terá um técnico ali, que é o Rei dos Reis, segurando pela nossa mão e dizendo: calma, vamos em frente, porque eu acredito em você, e você vai dar uma virada e vai conseguir romper os seus obstáculos e os seus limites. O que é que mais eu aprendo com Davi? Eu aprendo que para ter elementos para romper, eu preciso ter elementos fundamentais. Repita comigo: atitude. Repita comigo: atitude. Fé. Coragem. Coragem. Otimismo. Determinação. Esforço. Oração. Insistência. Persistência. Insistência. Persistência. É tudo que um atleta precisa ter. É insistência e persistência. Porque às vezes o seu limite vai dizer: não, para, chega, já foi, não dá mais. Mas o atleta, ele tem tanta insistência e persistência em romper com seus próprios limites. O atleta, ele às vezes quer romper com o seu limite de ter colocado, me ajudem, quando o atleta coloca uma marca, me ajuda, quando coloca uma marca, um recorde, sabe? Aí o atleta, ele quer romper aquele recorde que ele colocou, então ele vai ser insistente e persistente para quebrar aquele recorde. Então, não, olha que interessante, insistência e persistência são duas palavras que indicam algo parecidos. Persistência é você usar formas e meios e caminhos diferentes. E insistir é você usar o mesmo meio, forma e caminho. Veja, persistir é você usar formas e meios diferentes. E insistir, pastor, é você usar o mesmo meio, forma e caminhos. Exemplo, lhe dou agora. O cego de Jericó, ele foi insistente. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Então, veja que ele estava insistindo em algo. Ele estava usando o mesmo meio. E persistência, pastor, é a mulher cananeia. Ela clama, depois ela adora e ela conversa com Jesus. Veja, quando você insiste e quando você é persistente, você está com dois fatores que vai fazer com que você viva o melhor de Deus. Insista na sua casa. Insista na sua família. Insista nos teus negócios. Insista na tua saúde. Insista na tua vida espiritual. Insista no teu chamado. Tem pessoas que ouvem o não. Esse não é meu chamado mais. Houve uma crítica. Esse não é o meu chamado mais. Ei. Você vai passar por dificuldades, como eu disse aqui. Mas a dificuldade não é para matar você. É para que você, é para que te impulsione, Os nãos que você recebe são impulsos que você recebe. Então veja, finalizando. Deus não quer que você rompa para que as coisas acabem com a sua vida e termine na sua existência. Vou repetir isso aqui. Deus não quer que você rompa para que as coisas acabem com a sua vida e termine na sua existência, mas que elas continuem na sua geração. Exemplo. Deus não quer que você se mate, que eu me mate, que nós venhamos a nos matar para conquistar algo e aquilo terminar em nós. Não. Deus quer que você conquiste algo para que a sua geração posterior continue usufruindo daquilo que você já conquistou. Então a vitória de Deus para nós essa noite
não é para terminar na nossa existência, mas é para que a nossa geração continue a usufruir daquilo que Deus tem para nós. E o que é que Deus tem para nós? É vitória, conquistas e sucessos. O pastor nos fala tanto assim, nos fala tanto aqui, pastor Marcelo, sucesso é a soma de pequenos passos. O pequenos passos, mas não é para que você perca o que Deus já liberou para você. E eu quero terminar dizendo que os seus sonhos e as suas realizações se concretizarão, irão se concretizar, porque Deus já estabeleceu o romper dele para mim e para a sua casa. E eu quero que você me ajude e diga para duas pessoas, diga assim para ele, diga assim para ela: você vai ver Deus romper na sua vida. Você vai romper. Sabe por quê? Porque ele já estabeleceu isso para nós. O romper de Deus é para que eu e você venhamos a não humilhar ninguém, não. É para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Então, Deus vai trazer romperes em diversas áreas aqui. Mas para isso, você precisa acreditar que você precisa vencer com os seus próprios limites para viver o que Deus tem para você. Então, bata-se no peito: eu vou viver. Eu vou viver o sobrenatural na minha casa. Não, mais forte, na minha casa, na minha vida. Por quê? Porque Deus já liberou o que Ele estabeleceu para minha vida, para minha casa. E que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família e seus negócios, e que você viva o romper de Deus de forma sobrenatural e viva a plenitude das bênçãos de Deus. Que Deus abençoe você, e que você que está em casa possa entender que você vai romper com seus próprios limites para conseguir viver o que Deus já estabeleceu. Que Deus abençoe. Então, fica tranquilo, porque os obstáculos, eles são só para nos promover e para nos levar ao lugar de excelência que Deus já estabeleceu, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra, aplauda ao Senhor Jesus, e que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vou falar de novo, que é para você gravar no seu coração. Primeiro, eu preciso ver obstáculos como uma oportunidade. Segundo, utilizar experiências adquiridas a fim de romper e conquistar vitórias maiores. Terceiro, enfrentando obstáculos que querem impedir o meu romper. Quarto, eu preciso ter elementos fundamentais para o meu romper, que é coragem, fé, atitude, otimismo, insistência e persistência. Fique tranquilo, se você colocar isso como prática diária na sua vida, eu duvido você não chegar aqui no final do ano com uma penca de testemunho para contar daquilo que Deus fez. Duvido. Por quê? Porque você está acreditando não na palavra do Marlon, você está acreditando na palavra que é viva e eficaz. A palavra que é digna de toda a aceitação. Davi fez isso. Olharam para ele,
olharam para ele e disseram: quero ver, quero ver. Aí Saul tentou dar uma ajudinha para ele: Pablo, toma aqui as armaduras, Davi, toma aqui isso, aquilo outro. Aí, sabe qual era a intenção, pastor Júlio? Se Davi usasse as armas de Saul, sabe o que Saul ia falar? Tá vendo? Ele venceu porque eu dei as minhas armaduras para ele. Como Deus não divide a glória dele com ninguém, então aquilo que Deus vai fazer na sua vida é para que o nome dele seja glorificado. Pastor, e se A, B, C quiserem dar jeitinho para eu, esqueminha, para eu conseguir furar caminho? Calma, que aquele que está contigo, ele vai querer que o nome dele seja glorificado, ele vai querer que o nome dele seja exaltado. Então, fique tranquilo, que você vai viver coisas extraordinárias nessa sua semana, nos meses que vão vir. Não importa, pastor, a economia diz que não, a política diz que não, mas Deus diz que sim. Pastor, o médico falou que não, mas Deus diz sim. Pastor, o juiz falou que não, mas Deus diz sim. Pastor, a minha amiga falou que não, mas Deus diz sim. Pastor, a minha manicure, pedicure falou que não. O açougueiro falou que não. O cara da rua, o carteiro falou que não. Mas Deus falou que sim. E se Ele falou que sim, está carimbado e pronto, está decretado. Deus, Ele é um Deus de decretos, e Ele faz como Ele quer fazer, para que o nome dEle seja glorificado. Rompendo em fé, pororó, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.